A ideia principal foi desenvolver uma ferramenta que ela fosse universal, certo? E o que eu quero dizer com isso? Que é possível utilizar ela em várias modalidades esportivas diferentes, onde ela traz algumas métricas que são universais, né? Na verdade, todas as métricas que ela apresenta aqui são de controle de carga. E a sua utilidade acaba sendo universal. Obviamente que é possível personalizar, é possível customizar ela, isso é um serviço adicional que a gente também oferece, onde, se você quiser inserir algumas métricas que não estão aqui, ou visualizar gráficos de forma diferente, cálculos diferentes, interpretações, cruzamentos diferentes, tudo isso é possível fazer. Na verdade, hoje a gente sabe que com tecnologia, com informática, tudo é possível. Tudo que você quiser é possível. Basta a gente trabalhar para isso. Então, de imediato, eu deixo claro que se você tem interesse de fazer qualquer customização, qualquer personalização, visualização de gráficos, de uma maneira que a planilha não atende por hora, basta entrar em contato e conversar com a gente para ver se é possível fazer, como é possível fazer. Tá bom? Mas ela já atende a maioria aí das pessoas e eu já venho recebendo bastante feedbacks positivos aí da utilização dela. Bom, vamos lá. Outro assunto que é importantíssimo a gente destacar agora no início, antes de entrar propriamente dito no assunto da planilha. Não inventem, não tentem mexer em configuração, não tentem mexer na planilha em áreas que vocês não tenham amplo domínio, tá? Se você tiver um amplo domínio de tecnologia, de informática, de Excel, fique à vontade. Pode mexer na planilha do jeito que você quiser. E você mesmo, com certeza, se tem um amplo domínio, vai conseguir se entender ali e ajustar, usá-la como base e ajustar para as suas demandas específicas. Se você não tem esse amplo domínio, não tentem, não se aventurem, não arrisquem na ferramenta, na planilha, porque ela vai travar. Ela tem muitas programações por trás, tem muita coisa feita em VBA, em ambiente seguro, onde que por mais que ela não esteja protegida, essa aba aqui, por exemplo, de dashboards e entrada de dados, ela não é protegida. Vocês conseguem mexer na configuração, mas toda a programação dela é feita em VBA. Então, não inventem, não tentem mexer além daquilo, das instruções que eu vou dar aqui agora, tá bom? Porque se der problema, o máximo que eu vou poder fazer para vocês é mandar uma nova. Eu não vou conseguir corrigir o problema de quem tiver dado um problema, de quem tiver travado a planilha, tá? No máximo que eu faço para vocês é mandar uma planilha zerada, uma planilha nova para vocês reiniciarem o trabalho. E aqui já vem a primeira recomendação. Além de não mexer nas configurações se não tiver amplo domínio, a recomendação número 1 é faça backup. Tenha uma cópia de segurança, tá bom? Então, pegue uma cópia de segurança e faça o salvar como e utilize outras cópias e vai evoluindo, criem seus backups à medida do intervalo de tempo que vocês acharem importante, de mês em mês, a cada semestre, a cada ano, a cada semana, enfim. Tenham sempre um backup à medida que vocês forem evoluindo para que, se em algum momento, alguma versão da planilha der problema, você tenha alguma de backup salvo ali, algum backup guardado, tá? Então, essa é uma orientação aqui de informática. De cara é que você tenha um backup dos teus dados e da tua planilha para que você consiga trabalhar com mais segurança sem risco de perder esses dados, caso tenha algum problema eventual. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, vamos entender o que essa tela aqui traz para a gente, o que ela mostra para a gente. Eu tenho 6 gráficos diferentes aqui nessa tela inicial, onde o primeiro deles é o Train Load versus agudo crônico apresentado pelo cálculo exponencial. Eu não tenho como falar aqui nesse vídeo o que cada uma delas significa, como é calculado isso, vocês já receberam lá na aula de bases teóricas de controle de carga, onde a gente tem uma aula extensa que discute tudo isso. Tá? Então aqui eu vou só mostrar de fato o que esses gráficos estão mostrando, quais são as possibilidades de lançamento, de filtro, de visualização. Bom, então, nesse primeiro aqui a gente tem o training load, que é a carga de treino propriamente dita. No de baixo, a monotonia e o strain. Lá embaixo, no terceiro, o gráfico de barra cruzado com linha aqui, esse terceiro gráfico mais largo, são as variáveis
subjetivas de escala de bem-estar, percepção subjetiva de recuperação e percepção subjetiva de esforço. Bom, vamos explorar primeiro esses daqui que são gráficos que mostram para a gente informações a respeito de carga interna, tá? Desse lado esquerdo aqui, nesse cantinho, a gente tem os gráficos que mostram para a gente principalmente variáveis de carga externa, tá? Trabalho realizado. Ainda que não com um nível de profundidade tão grande, mas consegue distinguir ali tipo de treino, tempo, tudo mais. Bom, primeira coisa aqui para a gente entender as possibilidades de visualização. Esses dados aqui eles estão apresentados, todos esses gráficos estão sincronizados, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, esse filtro aqui de cima, de linha do tempo, ele vai mostrar para a gente, ele vai dar a possibilidade da gente selecionar o intervalo de tempo que a gente quer visualizar. Eu tenho dados lançados ali de um ano inteiro, mas eu quero visualizar só um mês. Eu venho aqui e clico no mês que eu quero visualizar, selecionei, por exemplo, aqui em cima, ó, selecionei, por exemplo, dezembro, só serão apresentados os dados de dezembro, tá? Cada barrinha aqui é um dia específico de lançamento, de treino lançado. Só aparece aqui os eventos que são lançados. Então, lá na nossa barrinha de lançamento, a gente tem aqui, ó, nome, vou simular aqui, nome, por exemplo, Renato, o dia. Eu tenho que lançar no formato dia, barra, mês, barra, 2 dígitos, barra, ano, tá? 4 dígitos. Então, o formato já está aqui na caixinha do lado. Tipos de treino. Aqui, por exemplo, eu usei força, cardio, potência e hipertrofia. Mas você vai lançar o tipo de treino que for da tua modalidade específica. Vou lançar tático, por exemplo. Tático, físico, treino de campo, natação, bike, corrida, enfim. Tipos de treino vai depender da modalidade, então cada um vai gerenciar a forma que vai chamar, vai classificar os tipos de treino, beleza? Isso é vocês. Fase da periodização. Eu usei aqui um nome, daqui a pouco a gente vai ver ali na prática, os nomes associados à periodização em bloco, mas você pode usar a metodologia que você quiser, pode chamar de base, específico, competitivo, pré-competitivo, tapering, enfim, classifiquem como vocês acharem que é importante. Renato, não quero usar essa nomenclatura, eu quero usar outra completamente diferente. Fiquem à vontade, só para vocês classificarem o tipo de abordagem por período que vocês estão treinando, tá? PSE, percepção subjetiva de esforço, isso aqui é importante porque é daqui que vai ser calculada a métrica de training load. PSE e duração. Vamos lá, PSE 6, duração 45, percepção subjetiva de recuperação. Vamos lá, o cara recuperou muito mal, tá? Recuperação 3. E bem-estar é a soma daquelas 5 perguntas de dor muscular, recuperação, dor muscular, fadiga geral, estresse, sono e humor. Cada uma vale de 1 a 5, soma as 5 e vai dar um score aqui para vocês, vamos dizer que esteja 18. A forma com que vocês vão lançar o bem-estar, cada um gerencia, tá? Quer lançar todo dia? Se tiver dado todo dia para coletar e lançar, lança. Se resolveu coletar uma vez por semana só o bem-estar e lançar só uma vez por semana, problema nenhum, vocês que vão gerenciar isso. Se quiser lançar sem bem-estar, não quero lançar bem-estar, quero lançar sem nada, também não tem problema, confirmei lá, o dado foi lançado. Beleza? Então, preencheu aqui o lançamento de dados, deu salvar dados, ele vai jogar para a base de dados. Preenchi aqui, fiz umas besteiras, não quero lançar não. Vem aqui, cancelar. Ele volta atrás. Bom, então, é isso. Já vimos ali como lança os dados, já vimos aqui o que esses gráficos de carga interna, que são esses 3 aqui maiores, os mais largos, que são barras e linhas combinadas, o que eles mostram para a gente. O filtro de tempo, como a gente visualiza, a gente seleciona aqui o intervalo de tempo de dados que a gente quer visualizar, tá? Selecionei um mês só, quero selecionar 3 meses juntos, é só segurar, deixa eu aumentar o zoom.
Ou lá em cima é só segurar aqui na beiradinha e ir aumentando o tempo que você quer ver, que ele vai selecionar todo o intervalo de tempo. Se tiver dados ali, ele vai mostrar, tá? O sistema vai mostrar. Eu quero selecionar um mês só, ele vai mostrar um mês só. Beleza. Outro filtro agora extremamente interessante, que isso aqui é um puta diferencial dessa planilha, onde eu não vi nenhuma outra que faz isso. Planilha de Excel que faz isso hoje em dia, que está rodando por aí, nenhuma outra faz isso, que é te dar a possibilidade de visualização tanto individual quanto coletiva, tá? Isso que é bacana dessa planilha. Nesse canto superior direito aqui, tem uma caixinha lá que tem a opção de você marcar coletivo ou individual. Então, aqui eu estou na visualização, opção coletiva, e quando eu posso observar que está lá no coletivo, quando eu olho aqui, por exemplo, ó, eu tenho média de training load, média de agudo crônico. E percebam, toda vez que eu interpretar o gráfico, pessoal, é só olhar aqui para cima que vocês vão ter a legenda do gráfico, tá? É só olhar aqui para cima que vocês vão ter tudo que os gráficos estão mostrando. Ó, barrinha azul, soma de duração. Linha preta, média de duração. Média de training load, média de agudo crônico. Por que está mostrando tudo média? Média, média. Porque eu estou visualizando esses dados de forma coletiva. Então, quando eu olho o coletivo, eu olho a média dessas variáveis, tá? Quando eu quero olhar individual, eu venho aqui, seleciono, pum, marquei a opção individual. Ele transforma tudo em soma. Percebam que mudou aqui, transformou tudo em soma. Tá lá, soma, 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 soma. Por que soma? Porque ele pega os dados lançados naquele dia, naquela data e soma. Se o cara treinou mais de uma vez por dia, ele vai ter uma carga de treino aqui acumulada, uma carga de treino aqui somada naquele dia. Então é soma de cada evento, de cada lançamento, tá bom? Vamos lá. Só que se eu quero ver esses dados apresentados de forma individual, por atleta, por indivíduo, eu vou selecionar a opção individual e vou vir aqui no meu filtro. Deixa eu diminuir um pouco para vocês verem como é que está tudo sincronizado. Eu vou vir aqui no meu filtro de nomes, né, na minha segmentação de dados, e vou selecionar o nome do camarada que eu quero ver. Porque se eu transformo para o individual, mas não seleciono o nome, ele muda a forma de apresentar para soma, mas ele soma a equipe inteira, ele vai empilhar tudo. Então eu tenho que selecionar o nome do caboclo aqui que eu quero ver. Renato, vamos lá. O que o Renato fez no mês de dezembro? Isso aqui, ó, 4 treinos só. Obviamente que esses dados aqui são de demonstração, por isso que tem pouquinho. Quero ver o que o Alan fez. Quero ver o que o Marcos fez. E vocês percebam que selecionei, mudei. Quando eu seleciono, aqui tudo muda, né? Todos os gráficos estão sincronizados e tudo muda automaticamente. Eu quero ver o que o João fez em 4 meses. Eu seleciono só o João e aumento aqui o intervalo de tempo que ele vai mudar. E vai mostrar o que o João fez em 4 meses. 4 meses selecionados. Tá bom? Mudei o tempo, ele muda de novo a forma de apresentar. Quero voltar para o coletivo. Renato, vem aqui de novo na opção, tá? Lá em cima da tela, na bolinha coletivo, aperto o coletivo, ele transforma tudo em média, e aí eu tenho que fazer uma coisa importante, que é vir aqui nesse gráfico aqui, esses botões aqui de nome, e tem que vir na opção limpar filtro, tá? É esse funilzinho aqui com X, onde eu tiro a seleção individualizada e eu apresento os dados de todo mundo, só que em média. Perfeito? Então isso é um grande diferencial desse sistema, onde ele possibilita você apresentar isso, os dados, tanto de forma individualizada, quando você quer ver o que está acontecendo com o indivíduo, mas visualizar também aquilo que está acontecendo com a equipe de maneira geral. Tá? Vou aumentar aqui meu intervalo de tempo de novo para ter mais dados no gráfico e possibilitar a gente fazer diferentes demonstrações. Opa, peraí. Pronto, estão aí de volta. Certo? Então, é isso aqui.
rapidamente só ajudando a interpretar esses gráficos aqui. Bom, a gente está aqui, deixa eu dar um zoom. Eu estou aqui no gráfico. Pronto. Bom, gráfico de carga de treino aqui, o training load. Eu tenho no eixo Y, nesse eixo aqui da esquerda, eu tenho training load, aqui estão os valores. Então, eu vou lá em cima da minha legenda e observo aqui que o training load, ele é a barrinha verde, né? Barrinha verde. Então, tudo que é barrinha verde, quando eu quero ver o quanto que ela representa, eu olho para esse eixo daqui do lado esquerdo, certo? Ó, essa daqui está batendo, por exemplo, em torno de 400 unidades arbitrárias quando eu olho para lá. Essa daqui já está batendo, essas mais altas já estão batendo alguma coisa perto de 1.400, 1.500. Quando eu quero ver agudo crônico, eu olho para esse eixo do lado de cá. Está escrito aqui, ó, agudo crônico, training load. Quero ver agudo crônico, olha para cá. Ó. A linha preta está oscilando ali, mais ou menos por volta de 1.4, 1.5, tá? Arredondada. Beleza, então, essa é a forma de apresentação gráfica, e quando a gente olha para os outros gráficos, a gente vai perceber o mesmo padrão. Legenda aqui em cima, na parte superior do gráfico, os eixos aqui com o nomezinho aqui, o valor, quando a gente quiser interpretar cada valor, é só a gente olhar para um lado ou olhar para o outro, dependendo da variável que a gente está querendo interpretar. Deixa eu limpar esses rabiscos todos e já passar para o canto de cá, onde a gente vai observar as variáveis de carga externa, tá? Então, mais uma vantagem dessa planilha, ela consegue fornecer para a gente, o sistema, né? Consegue fornecer para a gente variáveis tanto de carga interna de treino quanto de carga externa, tá? Isso aqui é fantástico. Então, vamos embora. Para esse lado aqui, onde a gente tem o gráfico que eu chamei de distribuição por tipo de treino, o que ele está apresentando aqui para a gente? Em percentuais, o quanto que nesse período aqui de treinamento, ó, que eu selecionei previamente, de outubro de 2017 até fevereiro de 2018, que é isso tudão aqui, dentro desse período eu tenho 17% de hipertrofia. Pessoal, eu não vou entrar no mérito agora de ficar discutindo essas questões conceituais, tá? Só a gente entender a usabilidade da ferramenta. 32% de potência, que é o cinza, cardio, 28% e força, 23%. Dentro desse período aqui, essa foi a distribuição por tipo de treinamento. E lembre-se sempre que eu escolher um período de tempo diferente, aqui pelo meu filtro de tempo, ou selecionar um nome específico a partir do momento que eu venho aqui e peço para visualizar de forma individual, todos os gráficos ajustam automaticamente. Vindo para o gráfico de baixo, para esse gráficozinho de barra e linha aqui, o que a gente tem? A gente tem o volume de treinamento por minutos. Ele está sendo apresentado por tempo. Tá? Aqui a gente tem training load, aqui a distribuição também baseada no training load. E aqui, ó, que legal, a gente tem um acúmulo de quanto de tempo que eu investi em cada tipo de treino. Por exemplo, a força aqui, a gente viu que 23% foi de treino de força, 23% da minha carga de treino geral foi força. Mas quanto que isso representa em minutos? Tá aqui, ó, 1.000 minutos. Quanto que foi a duração média por sessão de treino? Aí é só olhar para o outro lado, ó, tá aqui na legenda, pessoal. Lembra que eu falei? Ó, barrinha azul é a soma da duração. Linha preta é a média da duração por sessão aqui, ó. Média por sessão em minutos. Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui está batendo mais ou menos quanto? Ó, aproximadamente, quando a gente vai lá, aproximadamente 60 minutos. E aqui, quando eu olho para
os treinos direcionados para cardio. Aqui, ó. Eu tenho um acúmulo um pouco maior de cardio, que está dando 1.000 e tantos minutos, perto, sei lá quanto dá aqui. E ó, a média por sessão de treino de cardio é maior do que a média por sessão de treino de força. Já está batendo aqui, ó, perto de 80 minutos, tá? Então, eu tenho aí uma informação também bastante interessante no que diz respeito à carga externa de treinamento, tá? Aqui, distribuição por training load, distribuição por tempo, tanto acúmulo de carga de tempo total para cada tipo de treino, quanto a duração média por sessão de treino. E agora eu vou para o último gráfico aqui de carga externa, onde a gente visualiza o quanto, eu não digo nem de carga externa propriamente dita, eu digo aqui, ele se baseia também no training load para montar essa distribuição aqui, de baixo. Aqui, fases da periodização. Quanto de carga de treino que foi investido em cada fase da periodização. Eu chamei de acumulação, realização e transmutação, baseado na periodização blocada, mas cada um usa a metodologia que está familiarizado, que é mais específica com a sua forma de trabalho, tá? Poderia ter aqui, por exemplo, base específica, competitiva, pré-competitiva, tapering, regenerativo. Pode ter o que você quiser, é só você dar o nome na hora de lançar. Tá? Então, aqui a gente vê o quanto que, dentro do período de tempo pré-determinado lá em cima pelo filtro, eu seleciono aqui o filtro, ó, ele ajusta lá embaixo as fases, tá? O quanto que nesse período aqui, por exemplo, ó, vou selecionar 3 meses, quanto que de novembro a janeiro, o quanto que de novembro a janeiro a gente teve ali para cada, deixa eu limpar, para cada tipo, para cada fase da periodização, o quanto que foi direcionado aqui de carga de treino para cada uma dessas fases da periodização, tá? Olha lá, em unidades arbitrárias. Bom, então, essas são as possibilidades. Você vê que numa tela só você consegue ver praticamente tudo que você precisa ver. Uma série de variáveis, todas sincronizadas, todas automatizadas. Pronto. E agora a gente vai ver aonde é que esses dados ficam. Bom, cada vez que a gente lança aqui o dado, preenche tudo e aperta salvar, esses dados, eles vêm para cá, para essa aba que é chamada dados treinamento, tá? Então, tá aqui. Dados treinamento, e aí eu botei aqui, ó, eu fiz um lançamento lá, né, para simular, onde eu chamei de, deixa eu mudar essa data aqui para ela ficar mais perto daquele período real ali. E aqui vocês já vão perceber que é possível modificar e editar uma data aqui, ou qualquer dado que é lançado depois que ele é lançado, é possível vir aqui e editar, corrigir, ajustar. Fiz algum lançamento errado, eu quero conferir, quero ajustar. Então, eu venho aqui nessa aba, tá? Dados treinamento, e vou fazer o ajuste. Agora, todos os dados, aqui é importante destacar, todos os dados que eles são colados aqui, eles não calculam as métricas. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Só para a gente entender, primeiramente, é possível editar. Eu quero mudar aqui o nome, eu quero mudar qualquer informação que eu lancei, que estava na caixinha, eu quero editar aqui, eu consigo ir lá e editar. Então, depois de cada lançamento de dados, tá? Eu lancei uma lá, acabei de editar lá, eu venho aqui, clico com o botão direito em cima do gráfico, vai aparecer essa série de opções. Eu venho aqui na primeira, atualizar dados, aperto atualizar dados, fecha essa caixinha aqui que apareceu e já vai entrar o registro ali. Eu vou selecionar só fevereiro para a gente ver aqui, ó, entrou aqui o registro que eu acabei de lançar, tá? E aqui já entrou, deixa eu aumentar de novo para vocês verem que aumentou mais um tipo de
de tipo de treino, que eu botei o tático, que não tinha o tático, né, nos dados de demonstração, e a parte também de fase de periodização de base, que eu também lancei. E não tinha antes, agora passou a aparecer aqui. Então, tudo fica a critério de cada um classifica o tipo de treino, faz a periodização como for mais conveniente, como se enquadrar melhor na metodologia de treino de cada um. Beleza? E agora, por fim, importante, quando for começar a utilizar a planilha, esses dados aqui, a planilha vai assim, do jeito que ela está, com os dados de demonstração já dentro dela, mas quando for começar a utilizar para dados reais seus de uso, vem aqui, apagar dados, ela vai zerar. Ela te pergunta aqui, ó, todos os dados serão excluídos, confirma? Sim, eu apago tudo, não, eu volto atrás. Então, tudo isso aqui vai zerar, tá? Bom, e por fim, uma pergunta que muitas pessoas me fizeram, Renato, eu consigo utilizar dados meus passados? Eu consigo aproveitar dados meus antigos? Se você quiser só apresentar graficamente o que você já tem, é só você colar aqui, seguindo essa lógica de organização, tá? Nome, data, semana, fazer a priorização. Se não botar semana, aparece. Essa coluna semana, ela nem é apresentada lá, é mais para um controle de vocês. Se não quiser preencher, também não preenche. Fica a critério de cada um. É só organizar aqui baseado nessa lógica de apresentação de dados, que eles vão aparecer aqui, tá? Copiou, colou tudo aqui em cima, veio para cá, deu um atualizar com o botão direito, os dados vão ser apresentados graficamente. O que isso vai acontecer só? Os dados de monotonia, train load vai calcular automaticamente. Agora, agudo crônico, monotonia e strain, eles não serão calculados se você colar os dados aqui, tá? Isso é importante falar porque não é erro da planilha. É de fato a forma que ela foi programada. Ela só calcula agudo crônico, monotonia e strain se vocês lançarem passando por aqui por dentro desse formulário, dessa caixinha. Renato, como é que eu vou fazer então? Se eu quiser apresentar esses dados, eu vou ter que lançar um por um? Sim. Ou você lança um por dentro da caixa, ou você calcula essas métricas aqui por fora, tá? Antes de colar aqui, chegar aqui você cola como valor, tá? Colar especial, opções de colagem, né? O colar especial e cola como valor. Aí cola tudo aqui em cima, ela vai apresentar todas as métricas para você e a partir do momento que você for lançando as novas, ela vai calculando a partir da data que você for lançando. Então, resumindo, vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas vocês vão ter um dado mais confiável. Se vocês quiserem transferir tudo para cá, lancem um por um, peçam alguém para lançar, criem uma estratégia, mas lancem um por um, porque a partir do momento que ela passa por dentro desse formulário, por dentro da programação do VBA, ele calcula todos e ele considera os dados de histórico para calcular os futuros. Por exemplo, para agudo e crônico, isso é importante ser feito, para monotonia, isso é importante ser feito, você ter o histórico de dados tanto mais para trás quanto o histórico recente para ir calculando as métricas do presente, tá? Então, essa é a minha recomendação. Se quiser visualizar os dados, lancem um por um, tá? Transfira o histórico, tá? Não, pessoal, planilha de Excel é planilha de Excel e o melhor cenário que eu consegui foi esse. Não tem jeito. A terceira aba manual dicas. Essa aba é protegida, vocês não vão conseguir mudar nada aqui de propósito, justamente para que vocês tenham essas informações aqui sempre disponíveis. Então, deem uma conferida aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer antes de começar a usar, além de assistir esse vídeo, é dar uma olhadazinha aqui para dar uma conferida em todas as recomendações. Provavelmente eu já falei tudo que é possível fazer, tudo que está aqui. Provavelmente eu falei, mas vale a pena voltar lá. Um detalhezinho só que eu não falei é que na hora de lançar os dados, sigam o mesmo padrão de grafia, né? Eu acho que isso é meio lógico, mas vale a pena falar. Nome com acento ou sem acento, tipo de treino. Cada vez que você muda o caractere, o Excel vai entender como se fosse um registro diferente, tá? Então, tentem seguir o mesmo padrão. A dica que eu dou é sempre usar a caixa alta e evitar ficar botando acento, porque aí vocês seguem automaticamente, a chance de errar é menor. Bom, então é isso, pessoal.
Não se aventurem em ficar mudando o que a planilha já traz, tá? A não ser que tenha um amplo domínio, isso se eu não me engano já falei lá no início do vídeo. A aba inicial ela é desprotegida, vocês conseguem vir aqui com o botão direito, por exemplo, e vai aparecer possibilidade de alterar a configuração dos gráficos, dos dados, mas não mexam nisso, não mexam nisso. Se der erro, eu não vou conseguir resolver o erro. No máximo, eu consigo mandar uma planilha nova. E, pessoal, já tem bastante recurso, já tem bastante possibilidade de utilização, bastante filtro. Tem um sistema em forma de planilha. E por um preço que vocês... Foi praticamente dado isso aqui para vocês. Espero que seja de bom uso. Usem bastante, me deem feedback, me deem sugestões, porque aí a gente vai aprimorando. Futuramente eu tenho uma novidade para vocês que eu vou disponibilizar um plano, mas um valor muito simbólico, um plano para que as pessoas fiquem vinculadas a esse serviço, a esse conceito, a essa prestação de serviço, aonde vocês vão receber atualizações frequentes. Eu já estou com algumas ideias para atualizar ela, então quem tiver inserido no plano já vai começar a poder usufruir dessas atualizações. Então quem tiver no plano vai recebendo as versões sempre mais recentes da planilha e vai ter direito ao suporte. Isso que é o grande lance, vai ter direito ao suporte. Sempre que tiver algum problema, que der algum erro, eu tenho uma equipe de suporte para resolver todos os problemas. E é isso, pessoal. Qualquer customização, qualquer ajuste, acho que eu já falei lá também no vídeo, na parte anterior, entre em contato que a gente avalia a possibilidade de fazer. Espero que seja útil. A gente fez isso aqui com muito carinho, foi muito bem pensado, baseado em muita experiência prática. Eu já tenho recebido vários feedbacks positivos e a ideia é, de fato, ajudar a melhorar a capacidade de trabalho, de prestação de serviço, de entrega de vocês. E me deem os feedbacks, serão sempre bem-vindos. Inclusive, a gente aprende muito com vocês trazendo esses feedbacks da prática. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, os meus canais de comunicação vocês já conhecem. Alguns já têm WhatsApp, alguns entram em contato pelo Instagram, outros por e-mail. Fiquem à vontade, entrem em contato, tirem dúvidas, mandem sugestões e vamos lá, pessoal. Forte abraço. Essa daqui que já está compartilhando a tela, não, né? Tá. Está compartilhando, já está conseguindo ver bem. Maravilha. O meu eu estou tentando acompanhar aqui com o YouTube também, vindo pelo tablet, eu não estou conseguindo ver. Então, eu vou dar início para todo mundo. Essa foi a planilha desenvolvida junto com o professor Neto Pereira. Eu tenho que salvar sempre o nome dele, né? Eles têm autonomia, é um grupo que trabalha junto. Ele permitiu que a gente fizesse algumas modificações e botasse com a nossa dinâmica, tá? Então, assim, para deixar claro, tem a consultoria do Neto Pereira e vocês vão entender o modelo baseado em velocidade. No curso, quando a gente fez a semana, eu dei uma aula somente sobre o VBT, explicando quais eram os benefícios, quais eram os principais objetivos e quais eram as principais pessoas que poderiam se beneficiar com ela, e até debatendo um pouquinho aonde seria mais aplicado ou não usá-la. Então, não vou meter hoje a essa parte de explicação. A ideia é mexer a utilização da planilha e ela é extremamente simples, tá? Duas coisas vocês vão ver aqui. Nós temos aqui dentro a percepção de esforço, que é a nossa escala tradicional de Borg, modificada até 10, e aqui dentro nós temos a parte da repetição de reserva. Quando a gente vai trabalhar com VBT, é importantíssimo que o nosso atleta, nosso cliente, tenha a intenção de gerar a maior velocidade. Isso faz parte do critério. Então, você tem que trabalhar com a força de indução de intenção de gerar velocidade. E aí nós vamos botar um método que é chamado método de reserva. Então, como é que funciona esse método de reserva? O seu aluno está tentando fazer a maior velocidade que ele conseguir para aquela carga que você está aplicando, tá? Isso é importante você saber. Quando ele chega numa determinada zona de repetição pré-estabelecida, por exemplo, 10, 12 repetições, ele vai falar, eu conseguiria fazer mais 3 repetições com esta carga. Então, você vai se dirigir para essa parte aqui, ó, no canto da esquerda, aonde a gente sabe que um indivíduo tendo de 2 a 3 repetições a mais de reserva, ele estaria numa percepção de 7,5 numa escala de Borg. E é esse valor que você vai anotar aqui, tá? Na escala de percepção de reserva. Então, toda vez que eu falo 3, significa que eu estou mais perto da minha intensidade máxima. Quando eu falo 5, significa que eu estou mais distante da intensidade máxima.
Isso é importante vocês saberem, porque ela é com base na força de reserva. E vocês viram na aula que existem muitas associações entre número de força de reserva e percentual da carga que você está trabalhando, percentual da velocidade sendo deslocada. Então, nessa planilha, a gente deu um exemplo para controle ao longo de 4 semanas, isso daqui são dados reais, aonde era feito salto horizontal pré, salto horizontal pós-intervenção, que no caso era um treino de futebol. Aqui embaixo botava-se a força de reserva que vem dessa planilha aqui, é essa numeração aqui, ó, à esquerda que entra, tá? E o total de repetições realizadas. Aqui embaixo a gente calcula o delta, a própria planilha faz sozinho. Quando você colocar aqui os valores, essa planilha vai auto-preencher, tá? Aqui a gente trabalha com a unidade arbitrária, PSE vezes borda, a planilha calcula sozinha. A PSE que você vai perguntar para ele no treinamento, quando ele acabou o treinamento. E aqui embaixo vai voltar a escala de reserva, que é igual, você não precisa preencher. Automaticamente, quando você preencher essas tabelas, você vai ter aqui do lado a linha de tendência. O que a linha de tendência mostra para a gente? Que toda vez que a minha PSE, se eu só tirar o meu gráfico da frente, tá? Toda vez que a minha repetição de reserva é mais alta, a minha intensidade do treino também é mais alta. Então, a gente tem que entender essas correlações para poder trabalhar com essa planilha de VBT. Então, basta você preencher essa linha aqui e preencher essas duas linhas aqui. O resto todo da planilha eu vou apagar agora para que vocês possam ver. Eu apagando isso, você vê que some o gráfico e some os gráficos dinâmicos. Então, o resto da planilha tudo automatizado, basta você entender que o conceito dessa planilha é você explicar bem para o seu aluno o que é a força de reserva e fazer esse controle do salto horizontal, que foi o que a gente botou nessa planilha, para facilitar. Feito isso, você consegue ter os marcadores com a linha de tendência e você vai sempre ver se essa linha é positiva ou negativa, como nós explicamos no curso. Então, Renato, vê se tem alguma dúvida quanto a essa planilha aí, por favor. Pedrão, eu estou acompanhando aqui, tá tudo, por enquanto não tem nada, tá tudo bem. Maravilha. Até mesmo se aparecer eu falo, tá? O legal é a gente começar a entender a força de reserva, né? Isso é uma das partes que a gente vai conseguir entender, porque o VBT, quando você fizer dentro da sua introdução ao curso, você vai entender muito bem como é que se aplica a velocidade de deslocamento com a repetição de reserva. Então, basicamente, o VBT é isso, tá? É isso. Não tem nenhum tipo de gráfico dinâmico, ele não vai controlar dados do que mais 4 semanas, não vamos fazer dados históricos, é só um motivo de introdução. Depois, quem quiser fazer um banco de dados, a gente aconselha, tá? Eu vou dar uma dica para quem quiser fazer banco de dados, copiar o nome da pessoa, copiar os dados e colar numa planilha botando o nome do atleta, a parte toda, tá? É só copiar isso daqui e salvar, que você vai ter isso para todo o seu cliente. Eu não criei um banco de dados só para deixar alguma coisa mais esclarecida. Como nós vimos também no curso, Renato, uma outra característica nossa, se é só parar de compartilhar aquela planilha, me diz se você já mudou para você aí? Sim, já está a planilha nova. Nova não, tá. É diferente. Teve uma pergunta aqui do Pedro Corrêa, quais são os dados que a gente insere para a planilha atualizar automaticamente? É só força de reserva e PSE, tá? Só isso, e repetição de reserva e PSE. Preciso voltar lá, Renato, ou não? Deixa eu botar aqui, ó. Não, acho que está tudo bem, já respondeu, né? Se alguma dúvida permanecer, eu peço ao pessoal para ir escrevendo aqui, que eu vou transferindo as perguntas para o Pedro. Tá. O que você tem que fazer no dia a dia, Renato, é realmente aqui, ó, a execução da PSE escala de reserva, essa que eu selecionei aqui, e essa daqui das distâncias de saltos, né? A escala de repetição de reserva já está aqui embaixo, né? Tá, então aqui no canto esquerdo, tá? Ela já está embaixo, a PSE também está aí, então... Não tem nenhuma dúvida. E lembrando também ao pessoal, né, obviamente que essa parte nossa aqui, ó, vai variar de acordo com cada aluno, né? A repetição que ele fez de repetição, se você quiser controlar quantas repetições ele fez na sessão, a gente controla aqui, mas ele não entra em nenhum lugar do dado. O que eu estou dizendo é, você precisa preencher essas colunas aqui para que
a planilha se trabalha especificamente automatizada. Então, você vai mexer quase tudo nela. E aí, Renato, agora eu vou partir para outra. Nós explicamos também no conceito, eu não vou me ater agora aqui dentro, eu vou até aproveitar para refazer essa lembrança aqui. Tá? Eu vou Aí, Pietro, compartilhar o meu... desculpa te interromper, mas tem como você voltar lá? Desculpa, mas eu acho que isso pode ser uma pergunta que surja futuramente. Aqui, nessa planilha aqui, estão sendo apenas apresentados dados de 4 semanas, né? Isso não, nada impede que você crie quantas semanas você quiser. Basta você arrastar esse gráfico aqui, tirar ele da frente e seguir na horizontal ali até o infinito, até quanto você quiser. Criar a aba, duplicar a aba e criar por mês, ou por ciclos, ou por fases, enfim. Basta vir e arrastar, tá? Você copia, né? Copia e cola do lado, só muda o título das semanas e segue. Aí, aqui você tem 4 semanas, mas você pode ir acompanhando aí o período que você quiser. Ou então ir criando uma aba diferente, né? Para cada mês. Enfim. Aqui é só selecionar. Se bem que ele não vai deixar. Tá? A planilha está travada para isso, Renato. Vai ser 4 semanas. Qualquer coisa que queira mudar aqui, ela não vai deixar. Poderia se ela não tivesse travada, mas ela tem cálculo travado para fazer somente essas células. Só criar outra aba então, né? Duplica ela. Duplica ela e você bota o nome de cada aba ali, um mês diferente e toca. Exatamente. Tá? É exatamente isso. Vamos só passar para não gerar confusão. A princípio, eu recomendo às pessoas que fiquem com as 4 semanas e se quiser dar sequência, basta você copiar e colar como eu mostrei na outra parte. Essa parte de fazer, Renato, o módulo ali realmente de sair copiando e colando não vai aparecer por causa das planilhas com gráfico dinâmico. O gráfico já está padronizado para período mais curto. Se botar, não vai sair no gráfico. Por isso que eu não quero complicar. É só você duplicar a aba aqui, copia tudo aqui, cola para outra e bota o nome de mês diferente e vai seguindo. Beleza. Cada aba dessa vai ser um mês. Exato. Vamos agora para outra aqui, para as pessoas não perderem o raciocínio. Eu no teste, eu vou mostrar para vocês de novo, eu mostrei 2 tipos de precisão, um foi o 30-15 e o outro foi o teste de corrida para trabalhar com corredores na velocidade máxima, crítica, né? Velocidade crítica máxima. Então, lembrando a vocês que o 30-15 é um teste que exige 40 metros ou mudança de 20 metros de direção. O atleta tem um sinal sonoro que vai fazer o apito de início e o apito de pausa quando acontecer o final dos 30 segundos. E sempre que o apito de pausa pausar e ele não estiver dentro do meio ou no final, ele anda para frente. Isso é importante você saber, porque para você poder sincronizar o áudio com o jogador. Tá? É a única coisa que tem que tomar cuidado. Parou, não está na casinha, anda sempre para casa, para frente e espera o segundo sinal. É só isso. Esse teste ele tem uma velocidade fixa, que você vai começar com 8 km por hora ou 10 km por hora. Você vai fazer aquele atleta correr até ele perder 2 vezes consecutivas a chegada dentro da estação programada. Se ele perder 2 vezes consecutivas ou parar por exaustão dele próprio, você já achou a velocidade dele final. Se ele, por acaso, parar por exaustão, você vai trabalhar sempre com o último estágio que ele completou, não o que faltava ele chegar. Você vai trabalhar com o que ele completou. Nesse momento, você vai ter ali a velocidade que esse cara vai estar percorrendo. Você vai saber, o teste vai te dizer, fulano parou agora com velocidade tal. Você vai pegar aquela velocidade dele, o próprio áudio vai te dar, e vai colocar a velocidade dele nessa célula verde aqui, ó. Vamos supor, nesse caso, que ele fez para mim aqui 15 metros por segundo. Como a duração do teste é 30 segundos, eu vou vir aqui na intensidade de 95%, que é o recomendado para ele trabalhar. Eu sei que o meu atleta vai percorrer 428 metros em 30 segundos na programação. E aí eu vou dividir meu campo lá em 20 metros ou 40 metros, e você já sabe mais ou menos quantas voltas ele vai dar dentro daquele estágio. E isso é o legal, por quê? Porque a ideia é que ele atinja o pico dele dentro desses 30 segundos, tá? Ele chega no VO2 máximo dele e descanse por 15 segundos para poder recuperar. Os treinamentos desse tipo de VBT se recomenda que ele faça conforme a gente discutiu na aula, com durações de acordo com os estímulos de HIIT que você quer fazer.
Tem hits que podem ser de 6 minutos, tem hits que podem ser de 2 minutos, tem hits que podem ser de 8 minutos, e aí você precisa entender esse conceito para poder aplicar. E a gente recomenda muito a leitura do Boucher, que é o Martin Boucher, que é o francês criador desse teste, que é muito simples de se entender e te traz muitas informações. Você precisa saber qual é o tipo de hit que mais se adequa ao seu esporte ou mais se adequa ao seu tipo de treinamento. Se recomenda, pela literatura, que esses treinos durem de 2 a 15 minutos no máximo, tá? E você vai mensurar sempre o tempo em corrida. Então, esse foi o VBT, para ficar bastante simples. E aqui, para facilitar vocês, a gente calculou percentuais de velocidade e tempos diferentes, caso outros esportes queiram trabalhar com métodos diferentes. É uma planilha que você pode se adaptar. Para quem vai fazer o 30-15, basta colocar aqui a velocidade final do teste e escolher a intensidade que você quer trabalhar, se é 95, se é 80, isso vai depender de cada modelo de hit que você quer passar. Se você vai passar um hit muito intenso, muito curto, você pode passar mais intensidade. Então, a planilha está aí, tem até contas para você poder fazer modelos diferentes do 30-15, caso você queira trabalhar com hit propriamente dito. Você vai ter aqui a velocidade, o tempo em segundos que ele vai percorrer na intensidade e a distância que ele tem que alcançar. Então, é muito simples de trabalhar. O segundo teste nosso foi com corredores, que a gente viu que o próprio corredor ele consegue se ajustar ao pace, eu mostrei isso na aula. Então, a gente testou corridas ali que durassem em torno de 6 minutos, 5 minutos, que seria praticamente a velocidade para a gente poder atingir bem essa zona com uma correlação boa com os testes de laboratório, então testes de campo. Então, a gente preconiza que o atleta percorra aqui 1.500 metros, aí você pode dividir isso numa pista, isso num campo, isso numa distância, isso vai depender da sua realidade, e você vai precisar apenas colocar o tempo em minutos e segundos que ele levou para percorrer esses 1.500 metros. Aqui você vai ter a velocidade dele para treinamento e aqui você vai ter os mesmos percentuais para poder programar com ele qual é a velocidade que você trabalha. Então, se você quiser trabalhar com um atleta numa percentual de 50% da velocidade máxima dele, a 2 metros por segundo, você calcula aqui, vem para cá, coloca essa velocidade aqui dentro, escolhe qual é a metragem que você quer fazer. Então, a mesma planilha que você vai usar para escrever o 30-15, para saber qual é a distância esperada e saber quantas vezes ele vai brigar dentro da mudança de direção ou dentro da troca no campo, você vai ter essa programação e vai ter também a programação para metros por segundo para trabalhar com a velocidade de potência. Alguma dúvida, Renato? Não. Nenhuma pergunta, não. E aí a gente reforça que se alguém tiver, por favor, escreva aqui que a gente vai tentando atender. Além da orientação básica, né, dúvidas que venham a surgir, a gente vai tentando atender aqui individualmente. É lógico que sempre que a gente fala de planilha, a gente vai ter essa primeira parte de explicação, mas as três que eu mostrei são bem simples e os conceitos estão todos na aula. Tá? Então, você tem que entender o que é repetição de reserva, entender como é que controla a fadiga através do salto horizontal, ou você vai entender propriamente o que está sendo trabalhado ali. E para quem quer trabalhar com 30-15, eu recomendo que as pessoas busquem se familiarizar com esse teste, as primeiras realizações ali, até você dominar o áudio, entender que ele fala a velocidade, fala aonde que ele vai parar. É importante, no curso eu mostrei isso para vocês, por isso eu estou falando hoje mais genérico, mas você tem o estágio A, o estágio B, o estágio C. Durante o teste, eles falam velocidade 9, estágio A, intervalo, estágio B. É super simples, é um aplicativo, você pode escolher a linguagem que você quer ouvir. Pegou a velocidade final, botou naquela planilha, calculou a intensidade, você vai ver 30 segundos e vai saber qual é a distância que aquele atleta você vai correr. Então, você pode montar até estações de acordo com necessidades de níveis de condicionamento físico. Eu não trabalho com atletas de futebol, de basquete, ou de rugby, ou de polo, que são os principais utilizadores dessa metodologia. Quero trabalhar com corredores. Faz o teste de 1.500 metros, bota o tempo que ele fez ali dentro, trabalha com as intensidades. Simples assim. Perfeito, Pedrão. Então, fica muito claro, né, que as ferramentas, elas são ferramentas, né, são formas de você colocar em prática o conhecimento adquirido, e aí isso você vai precisar de uma bagagenzinha teórica, conceitual, vai precisar revisitar as aulas. Isso daqui é simplesmente uma forma de colocar em prática todo o conceito que foi apresentado e que também não se limita só às nossas aulas, né?
encorajo fortemente que vocês busquem outras fontes de conhecimento, busquem outras aulas, busquem outros cursos, outras leituras. Eu acho que a gente tentou passar assim, de forma muito aplicada, muito sucinta, aquilo que de fato a gente acha que é fundamental, mas isso é um mundo, né? A gente recomenda fortemente que vocês continuem buscando conhecimento, continuem buscando conceito, ajustando as ferramentas, usem essas como ponto de partida e depois passem a personalizar, criar as próprias, personalizar de vocês, enfim, essa que é a ideia, é dar ferramentas, é dar base para que vocês possam crescer, para que vocês possam desenvolver. Bom, então, tem mais alguma coisa para falar, Pedro? O chat também está aqui à disposição, se alguém quiser inserir mais alguma questão, alguém mais alguma dúvida. Tem um detalhe que é possível adaptar o teste de 1.500 para esteira? Surgiu uma dúvida aqui agora. Pode fazer. Assim, pessoal... Desde que seja um teste máximo, né? Ele tem que fazer 1.500 no contrarrelógio. Pode ser autossugerido, é igual o que a gente falou no teste. Pode ser autossugerido. Existem diferentes formas, né, de fazer teste de potência crítica, né, de velocidade crítica, inclusive diferentes protocolos para diferentes níveis de treinamento, tá? Então, tem, por exemplo, alguns protocolos para indivíduo mais avançado que não se aplicam em iniciantes. E acho que vocês têm que encontrar o protocolo que mais se adeque ao público de vocês e aplicar e começar a usar a planilha lá para ela calcular e projetar isso tudo. Um detalhe aqui que eu não cheguei a mencionar, mas eu acho que é importante, é que tem como a gente sincronizar o Google Forms com a planilhona principal para o dado de bem-estar, em vez de cair na planilha de bem-estar separada, ele cair já direto dentro da planilha grandona, da planilha integrada? Tem como fazer, mas isso daí vai demandar um trabalho um pouquinho maior, uma personalização, uma customização. Dá para fazer isso. A partir do momento que todo mundo responde o Google Forms, ele já entra para a planilha principal direto lá nos dados de bem-estar. Também é possível fazer isso, mas isso daí vai demandar uma mão de obrazinha, mais uma customização específica, porque aí eu vou ter que pegar a planilha do indivíduo, vou ter que configurar no Google Drive dele, com o formulário dele, tudo, mas é possível fazer. Eu acho que no cenário ideal, eu acho que valeria muito a pena fazer isso, tá? É isso, pessoal. Dúvidas? A gente já está aqui em vias de encerramento. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, esse é o momento. Se quiserem voltar nas anteriores, tirar alguma dúvida que já passou, tá? Fiquem à vontade, porque a gente já está se aproximando do fim. Eu vou dar aqui só um tempinho, porque sempre tem um delay para aparecer a nossa fala no YouTube e o pessoal conseguir acessar. Então, vou esperar aqui o tempo só para ver se aparece mais alguma pergunta. Se não aparecer, a gente vai encerrar. Bom, então não apareceu nada. Eu vou... Pedro, o Thiago está perguntando, e a planilha de termografia? A planilha de termografia a gente não tinha nesse curso. A ideia era só mostrar a necessidade de como trabalhar com a termografia. Aquela planilha não tem como dar porque eu tenho autonomia junto com a universidade lá do Danilo, da universidade do trabalho dele, não é um trabalho conjunto meu. O que eu posso fazer é ceder o Power BI para quem procurar depois, mas dificilmente vai ter alguma função que você vai ter que indexar ali os dados vindo de algum lugar. Mas eu não tenho como a planilha da termografia, a gente falou até ao longo das aulas, não fazia parte do curso, né? Era só uma demonstração. Porque, na verdade, aquilo ali foi um software que vocês desenvolveram em conjunto, né? Uma coisa mais que está em outro nível, então não tinha como entrar nesse pacotão. E é isso, pessoal. Assim, a partir do momento que vocês forem utilizando, eu vi que o Pedro aqui falou que seria ideal sincronizar. Pensa aí, mais para frente, a gente pode fazer isso, mas como eu falei, isso já é um serviço à parte. A ideia inicial era municiar vocês de ferramentas, de alternativas para que vocês pudessem colocar em prática todo o conhecimento e transferir isso para o dia a dia de vocês.
mas a partir do momento que surjam as demandas de customização, de personalização das ferramentas, isso aí a gente vai ter que conversar em outro momento, porque isso dá muito trabalho, tá? Vocês devem ter tido uma noção do trabalho que dá para fazer um gráfico simples ali, sincronizar com o Google Drive, então isso é muito tempo, é muito trabalho que dá. Aí a gente, de fato, não teria como dar esse suporte para todo mundo, por isso que a gente está oferecendo como uma possibilidade de serviço à parte, a customização de planilhas para cada variável. Dá para fazer para carga externa? Também dá, isso foram perguntas que surgiram. Renato, à medida que as planilhas forem atualizando, né? Porque com o tempo a gente sabe que a ciência evolui, então a necessidade de atualização, a forma de enxergar cada variável, de interpretar, de calcular até, ela pode modificar, a gente pode encontrar formas mais eficientes, que sejam mais específicas ou mais sensíveis. Isso futuramente eu vou criar uma possibilidade para quem quiser ter a ferramenta e ter um serviço de suporte constante e ter atualização constante dela também. Eu vou criar, em breve eu vou criar e vou informar para todo mundo que tem a possibilidade, mas por hora eu lancei essa planilha agora, então estou lançando para vocês colocarem em prática e me dando os feedbacks, pode me dar um retorno, as facilidades, as dificuldades, o que vocês sugerem que poderia ter, que não tem. Então isso tudo a gente vai aprendendo e construindo ela junto para chegar numa versão melhor e futuramente ela poder voltar para vocês. Então eu vou dar aqui mais alguns minutinhos só para ver se tem alguma pergunta nova e já vou encerrar automaticamente. Se não tiver, eu já vou encerrar. Pedrão, tem alguma coisa a acrescentar? Não, somente agradecer a confiança, né, o sucesso que a gente obteve junto com todos os presentes que adquiriram o curso. Mais uma vez, sempre agradecer. A gente não chegaria aqui juntos se não fosse caminhando uma jornada juntas com vocês. E qualquer dúvida mais específica, mantém contato com a gente, manda e-mail, que a gente vai tentar solucionar. Mas o principal vocês vão ver que essas planilhas que nós demos, quando você ouvir o conceito que foi trabalhado nas aulas, com certeza você vai conseguir trabalhar. É muito difícil, se eu vou falar para mim agora como uma pessoa que tem um ramo de tecnologia aberto no Brasil desde 2015, eu fiquei feliz de ver o Renato explicar a planilha que eu me lembrava quando era eu que mostrava o sistema. A gente tem que saber, assim, sistema, quando você compra ele, se ele não for extremamente adaptável, que é uma das coisas muito caras com quem trabalha em tecnologia. Quando a gente pensa em adaptável, nós estamos falando em Netflix, nós estamos falando em Google, nós estamos falando em Uber. São pessoas que têm pessoas programando e atualizando e interpretando isso. A gente tem que trabalhar coisas que são funcionais. As funcionalidades, elas exigem requerimentos de você poder compensar essa adaptabilidade. Então, assim, é muito difícil a gente gerar uma ferramenta de baixo custo que te atenda 100% de demanda, e a gente não tem como produzir isso. A ideia de vocês é conhecer esse conceito, trabalhar com a parte de carga, adaptar esse modelo, e quando quiserem evoluir, vocês podem ter certeza que com a prática vocês vão conseguir, pelo menos, já saber o que você quer na tua planilha e botar ali dentro essas adaptações. Então, acho que fica muito mais um estímulo, um agradecimento, e a gente sabe que essas limitações, com o feedback de vocês, para os próximos cursos, a gente vai fazer mais uma onda de atualização e demanda. Isso, meu amigo. Vou encerrar aqui, vou finalizar. Vou inserir nos comentários da aula aqui algumas informações que possam ser importantes, algum link aqui, algum dado que vai ficar. E estamos à disposição aí, como de praxe, eu tento atender, dar suporte a todo mundo que entra em contato comigo, seja pelo Instagram, seja por e-mail, eu tento ali responder a todos e, na medida do possível, tirar a dúvida ali, atender as demandas individuais de todo mundo. Eu só não tenho, de fato, como pegar e resolver problema de planilha individualmente, tá? Isso de verdade eu não tenho, porque toma muito tempo. Bom, fechei. Abraço, Pedrão. Obrigado aí mais uma vez. Um prazer estar contigo aqui. Obrigado, querido. Tamo junto. Até a próxima.